O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. MEX Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Aleluia, glória a Deus, bom dia, e bom dia já com aleluia mesmo, porque para quem nós vamos falar aleluia? Essa palavra só tem um destino, amém? E é o Senhor. Inclusive é a mesma palavra em tantos idiomas, né? Aleluia. Você falou aleluia aí, você falou em inglês, falou em espanhol, falou em vários idiomas, que é aleluia, glória a Deus. Porque nós temos essa unidade nesse louvor, declarando mesmo aquele que é digno de todo louvor, declarando que só Ele é digno de todo louvor. E podemos nessa manhã começar com muita alegria o nosso bom dia hoje, porque nós temos uma palavra. Se você amanheceu e você tem uma palavra, você já tem tudo que você precisa para esse dia. Não fique preocupado buscando o que você vai comer, beber ou vestir. Mas tenha certeza de que você comendo a palavra, bebendo dessa fonte e se vestindo dessa palavra, você já está pronto para vencer o teu dia, para vencer todas as fortalezas do ego, do eros, de mamon, essas fortalezas que se levantam na tua mente, querendo roubar e te desviar, te distrair do propósito do Senhor. Mas, irmãos, estamos na semana aí da interferência colapsadora da multifrequência celestial, porque chegamos em Atos 9, e há uma multifrequência em Atos 9 de muita ousadia. Temos Pedro, temos Paulo, temos a glória do Senhor se manifestando, curando, primeiro revertendo o caminho de Paulo, essa luz, essa frequência, essa multifrequência no som e na luz. E temos também, continuando essa frequência, temos cura e temos a ressurreição de Dorcas, Senhor Jesus, lá em Jope. Sabe que Jope foi um lugar bem expressivo, porque foi aonde Jonas tomou a decisão errada. É um lugar de decisão. Ele tinha que ter decidido Nínive e decidiu Tarsis, pegou um navio para Tarsis, mas o Senhor o encontrou nesse caminho de desvio e ajustou a sua rota. Deus encontrou Paulo no caminho, ajustou a rota, e o Senhor vai te encontrar no caminho e vai ajustar a tua rota. Aleluia. Estamos nessa quinta-feira de espelhamento harmonizante, então é o espelhamento corporativo que perseguia Cristo como corpo. Agora, transformado em pregador e vaso escolhido. O que Deus faz com Paulo em Atos 9, assim, tudo em Atos 9 é maravilhoso, porque há uma grande ousadia se manifestando, pregando o evangelho, anunciando o Senhor e declarando esse poder que vem do alto. Mas a reversão de Paulo, né, de Saulo, que antes era Saulo, é maravilhosa, porque ele ouve a voz, ele vê a luz. Então essa multifrequência é arrebatadora dentro dele, é transformadora, libertadora. E ele fala, quem és? Ele pergunta, quem és, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele já reconheceu que era o Senhor. E glória a Deus, porque esse caminho de quem és tu, ele conheceu.
teve intimidade com eu sou, aleluia. Irmãos, eu vou já começar com a palavra da semana. Hoje sim teremos o nosso devocional do Watchmani, né? O devocional watchmaníaco, de toda vez que eu anuncio a palavra do Senhor, eu encaixo o devocional no dia. E eu quero ler também um trechinho do livro que eu estou lendo, volume 2 do Homem Espiritual. E nós vamos compartilhar aqui palavra, vida e bênção, e tem aqui palavra, louvor e oração sempre. Glória a Deus. Todo bom dia hoje, ele é regado de realidade e que você desfrute de tudo isso. Atos 9:15 diz: mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Quando chegou a Jerusalém, agora versículo 26. Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo mais um, Ananias reconheceu ele como corpo, e agora Barnabé reconhece Paulo como parte do corpo de Cristo. Mas Barnabé levou consigo e levou até os apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo e pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Irmãos, é o cuidado dos irmãos, né? De proteger Paulo. E Paulo com ousadia pregava o evangelho. Era um perseguidor, mas agora ele estava bem ajustado nesse caminho, esse novo e vivo caminho que se abriu, e sendo perseguido. Mateus 5:10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Sabe que nós vemos aqui uma grande reversão do Senhor em Paulo. E essa multifrequência, ela chega nessa semana mostrando que o Senhor se revela totalmente e nos dá experiências que são completas, porque os que estavam com Paulo, uns ouviram, depois ele fala isso no discurso mais para frente, uns ouviram a voz, outros viram a luz, mas a experiência completa ela foi de Paulo, porque Paulo era quem o Senhor queria falar. E aqui, irmãos, nós vemos esse espelhamento daquele que perseguia Cristo como corpo, porque Paulo fala: quem és tu, Senhor? Ele fala que eu sou aquele a quem tu persegues, eu sou Jesus Cristo, aquele que tu está perseguindo. Mas ele perseguiu os cristãos, e aqui nós vemos essa marca corporativa de que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, Paulo não estava perseguindo pessoas na sua vida, né? Pessoas, digo assim, na individualidade. Ele estava perseguindo o corpo de Cristo, ele estava perseguindo Jesus. Irmãos, essa é a dimensão do corpo. O que acontece com você acontece com o corpo. Então você não está sozinho. O Senhor fala da oração de dois, né? A concordância, aonde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou. Isso é a marca das reuniões, isso é a marca da comunhão. E como o Senhor se agrada da comunhão, a comunhão entre os irmãos. E isso é maravilhoso, porque isso é uma expressão celestial. A expressão, porque o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. E Ele é trino, Ele é o Deus triuno, né? Ele sendo Deus triuno, sendo três, mas na verdade um, e não diria que há um três em um, mas um três, né? É assim que o Senhor é. Então, nós carregamos essa unidade, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Nós não somos o corpo de afinidades, nós somos um corpo de realidade. Glória a Deus. E quando nós vemos nesse aspecto, né, não tem como existir comunhão de forma anímica. Isso é um interesse próprio e nunca vai gerar um testemunho. Mas a comunhão, ela deve ser espiritual. E ela deve ser marcada por palavra, louvor e oração. Essa deve ser a nossa comunhão. Falando uns com os outros como? Com os salmos. Eu vou ficar salmodiando, sim, aqui, ó, pega a palavra, lê o salmo pro teu irmão, lê junto, ora, lê a palavra de Deus. Há uma comunicação celestial que nós precisamos estabelecer. E então, de perseguidor, ele se transforma em pregador. Aquele que perseguia,
Aleluia. O Senhor Jesus agora prega esse Cristo crucificado, esse Cristo glorificado, aquele que queria mutilar, né? Arrancar as pessoas de uma realidade, vamos dizer, mutilar um corpo. Agora, ele teve a maior visão. Os textos de Paulo sobre o corpo e como ele fala do corpo de Cristo, e ele compara o corpo que nós temos e fala que nós somos membros uns dos outros. Toda a revelação que Paulo tem da unidade. Quando você lê esse livro tão espiritual que é Efésios, essa carta super espiritual, super profunda, nós vemos como Paulo enxerga, e a visão que o Senhor deu a ele é de fato a visão que o Senhor ajustou, trazendo cegueira para as coisas que ele não tinha mais que enxergar. Ele não ia mais enxergar alguém para perseguir, mas agora ele estava enxergando os irmãos para ter comunhão. Não enxergava mais inimigos, mas sim agora os amigos de Deus, desse grupo do qual ele fazia parte. E então nós temos aqui aquele que respirava ameaças. Agora ele reconhece que toda a palavra é soprada pelo Senhor, que há um fôlego de vida na palavra de Deus. E aleluia, porque as cartas, a maioria das cartas que nós temos no Novo Testamento são cartas de Paulo, irmão. Que profundidade, sabe que às vezes, né? Às vezes não, muitas vezes. Eu ouvi que Pedro era iletrado e que Paulo, ele estudou muito. Ele era um homem que cresceu, né, aos pés de Gamaliel, teve toda a sua formação, né, muito, muito mais profunda. E que por isso Pedro tinha poucas cartas e que Paulo tinha mais cartas. Sabe, hoje eu não enxergo assim. Até porque as cartas de Pedro são bem profundas, né? E não é sobre quantidade. Mas vemos a experiência de Paulo. É a porção que o Senhor tinha para ele. Não é porque um é burro e outro é inteligente, porque um é analfabeto, o outro... Não é isso. Isso aí é uma percepção natural. O que se trata é da porção que cada um carregava. Pedro tinha aquela porção e Paulo tinha outra, e amém. E ninguém é melhor do que ninguém porque escreveu mais, ou porque escreveu menos, ou porque não escreveu nenhuma carta. O fato é que há um registro da porção que o Senhor queria registrar. Ponto. Amém. Irmãos, o que dizer de João, que escreveu Apocalipse, né? O que dizer das cartas de João, que são curtíssimas. Primeira, segunda e terceira carta de João, mas são cartas extremamente... Tá, vamos para outra. Filemon. Já leu Filemon? A profundidade de Paulo lá em Filemon, Senhor. Então, não é sobre a quantidade. Só a carta de Filemon ali já mostra toda a integridade, a ousadia e o discernimento que Paulo tinha, irmãos. A palavra do Senhor é a porção de Deus na terra, pela vida dos irmãos. Glória a Deus, que nós podemos ter essa visão e essa comunhão. Então, irmãos, o que vemos nesse espelhamento corporativo é que o Senhor escolheu o seu pregador e o seu vaso. O Senhor escolheu, ele escolhe o vaso que ele quer. Mas justamente Paulo, olha a vida que Paulo tinha, porque nós temos atribuições naturais para aquilo que é espiritual. Mas, como o Senhor disse para Samuel, que o homem vê o exterior, mas ele vê o coração, é assim que Deus trata todas as coisas, pelo interior. Ele escolheu o vaso, ele escolhe o vaso que ele quiser, da forma que ele quiser, porque a vontade é dele para depositar nesse vaso um tesouro precioso que é eterno. Então podemos declarar nessa quinta-feira de espelhamento harmonizante, que podemos espelhar o que é celestial, que Paulo espelhou o que era celestial. E glória a Deus, porque com ousadia ele pregava essa palavra, porque ele assumiu aquela perseguição, porque ele entendeu, o Senhor falou que importava ele aprender a sofrer pelo nome do Senhor. Havia uma medida de sofrimento para se cumprir ali. E glória a Deus, irmãos, porque essa medida se cumpre. À medida que ele vai sendo perseguido, essa medida vai se completando. Não para que ele seja um homem triste. Sabe que eu li essa semana aqui no livro Homem Espiritual, até quero compartilhar com vocês uma parte aqui, até deixei marcadinho, mas um pouquinho mais pra frente, ele fala sobre a vida cristã, e que muitas pessoas atribuem assim, paz, amor, numa percepção muito natural, né, andando com o Senhor. E depois que eu comecei a andar com o Senhor, a minha empresa deu certo, né, aconteceu isso, aconteceu aquilo, enfim, irmãos, que raso, né?
Mas ele fala assim, não, a vida com o Senhor não é isso. A vida com o Senhor, ela envolve renúncia, sofrimento, dor, tristeza, assim, encargos, né? Que são cargas em nós. Mas não para nós sermos pessoas tristes e amarguradas, mas porque nós temos uma responsabilidade pela escolha, um compromisso com aquilo que o Senhor nos deu como meta. Então, irmãos, não é que a vida é um peso e, ai meu Deus, não, mas eu enxergo que eu tô vivendo testemunho. Mas muitas vezes a atribuição das coisas darem certo, eu até falei aqui, né, não sei se foi no Bom Dia Hoje, eu sempre falo isso, né, que eu não sei se eu falei tal dia, se eu falei, se eu ouvi, quando eu ouvi. Ok, vou repetir aqui, que uma mãe de um amiguinho do bem, ela precisava que a empresa dela desse certo, então ela estava fazendo de tudo. Então ela foi a uma reunião lá da igreja X, né, da organização X, e falou, né, preciso prosperar, vim pedir oração pela minha empresa, ok. E aí eles falaram, vamos fazer um checklist das brechas, né. Então ela casou para não ter brecha no casamento, começou a dizimar, e ela fez toda atendeu toda uma burocracia para um propósito natural. Senhor Jesus. Nós casamos por quê, irmãos? Porque acreditamos em aliança. Se você dizima, é porque você crê numa aliança de dízimo. Aquilo que você faz tem o princípio de uma aliança. E não minha vontade própria. E não aquilo que eu estou julgando que é melhor. Então, como nós vemos a religiosidade, a religião, a doutrina, ela gira em torno das demandas do homem. Mas, irmãos, tudo é para o Senhor. O nosso arrebatamento também é para o Senhor. É o Senhor que deseja desfrutar de você, de mim. Todas as coisas não são para o Senhor me livrar disso ou daquilo, mas para que Ele desfrute disso, de nós, da aliança. Mas nós vivemos o Evangelho no nosso umbigo, né, para nossa vontade, com as nossas petições, para aquilo que eu quero. E seja feita a tua vontade. Não, a gente quer o versículo que fala que aquilo que eu pedi no nome do Senhor Jesus, Ele vai me dar. Só que nós ignoramos toda a parte do ramo que está ligado a uma árvore, a uma videira, e que ele flui por aquela videira. Então, tudo que eu peço no nome de Jesus, não é porque agora ele virou o gênio da lâmpada. É porque eu estou vinculado a um propósito. Então, tudo que eu peço não vem de mim mesma. Amém? Vem do Senhor. E tudo que eu desejo é a volta do Senhor, é a expansão do reino. Eu não tenho mais uma vontade própria. Por quê? Porque eu renunciei a essa vontade. Então, se eu não tenho vontade própria, o que eu quero? Eu quero o Senhor. E que nós possamos ter a nossa vida de oração assim. Nós queremos, às vezes, ser pessoas de guerra, de oração. E há uma batalha espiritual e lidamos com o inimigo. Mas não esqueça, irmãos, de que tudo que nós fazemos não é para Deus me livrar disso, daquilo. Senhor, tem misericórdia, me livra, me livra, me livra, me livra. Começa o teu dia falando, Senhor, não me livra da tua presença. Não me livra de te amar, Senhor. Eu quero hoje te desfrutar, Senhor. Eu quero só ficar contigo. Senhor, quero ter esse desfrute. Quando nós amamos alguém, nós fazemos qualquer coisa. Nós largamos tudo, fazemos loucura para estar com essa pessoa. Não é assim. Com o Senhor. Se sobrar um tempo, se tiver um minuto, a minha vida é muito corrida. A nossa vida é corrida porque ela está distraída. A nossa vida, ela é uma corrida de fé. Ela é uma corrida com um propósito, não corremos sem meta. A nossa meta é o Senhor, é o dispensar dEle. Onde eu estiver, eu preciso anunciar o que eu creio. E eu não estou vivendo a minha vida para mim, eu preciso entender que trabalho e todas as coisas acontecem para eu estar viva para algo maior. Tudo que eu faço me dá disposição para pregar o Evangelho. E não é para sair pregando por aí com caixinha, se Deus mandar, amém, né? Mas eu não estou dizendo isso. É pregar o Evangelho com a tua vida. É em detalhes e situações manifestar o que Deus te dá. É no momento onde você está com as pessoas que Deus te faz conectar, o fluir acontecer. É no momento de desespero, o fluir continua acontecendo. É quando você não tem nada, o fluir continua sendo tudo. E há um testemunho que nós entregamos diariamente em todas as circunstâncias. Só que ficamos distraídos, né? Nós queremos resolver a circunstância e quando der tempo a gente vai buscar o Senhor. Só que a circunstância acontece para você buscar o Senhor.
As coisas temporais vêm para você olhar o que é eterno. E aleluia. E glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos o devocional do Otmani. Então hoje é dia 30 de julho. Lembrando que amanhã temos vigília às 11 horas da noite. Vai ter a transmissão. E do jeito que for, irmão, vou só dizer uma coisa. Deu 11 horas, ouve a palavra, 11, 11 e meia, a hora que for ali, a hora que entrar o link, né? Entra, ouça a palavra, consagra o teu 1º de agosto. Dia 30 de julho, 2 Coríntios 6, 9 e 10. Irmãos, eu sempre faço devocional com vocês, né? Toda vez que eu leio, eu não li antes para estudar, para dizer o que eu vou falar. Para ver o que o irmão Otmani queria dizer. Eu quero sempre ler junto com vocês para a gente saber junto o que ele quer dizer. Aleluia. Mas esse versículo aqui, ele é maravilhoso. O versículo já ganhou meu dia já hoje. Porque ele está tatuado aqui, em alemão, glória a Deus, e diz assim: como desconhecidos e entretanto bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Aí, ó, o evangelho é isso aqui, irmãos. Pobres, mas enriquecendo a muitos. E, Senhor Jesus, essa é a parte que eu tatuei. Nada tendo, mas possuindo tudo. Ser cristão é ser uma pessoa em quem coisas aparentemente incompatíveis coexistem. Irmãos, é isso. Eu amo esse irmão. Eu falei esses dias, acho que eu sou um pouco otmaníaca. Porque ele fala coisas tão ricas assim que elas são transmitidas diretamente ao meu espírito sem resistência nenhuma. Aleluia. Então, ser cristão é ser uma pessoa em quem coisas aparentemente incompatíveis coexistem, mas em quem é o poder de Deus que frequentemente triunfa. O cristão é aquele em cuja vida há inerente um paradoxo misterioso. E esse paradoxo é de Deus. Ai, como isso me consola, irmãos. Eu tô consolada por esse dia já. Como o poder pode ser manifestado à perfeição em um homem fraco? Pela fé cristã, pois ela é exatamente isso. Não é a remoção da fraqueza, nem ainda uma mera manifestação do poder de Deus. É a manifestação desse poder em presença de fraqueza humana, pois o que Deus está realizando em nós não se trata de algo simplesmente negativo ou positivo. São ambas as coisas ao mesmo tempo. Glória a Deus. Ele não elimina nossas debilidades, nem concede sua força em qualquer lugar à toa. De forma alguma, ele permite que continuemos com nossas debilidades e nessas debilidades ele concede a sua força. Irmãos, isso não precisa ser explicado, né? Isso precisa ser vivido. Eu amo esse paradoxo misterioso que é de Deus. Eu amo esse paradoxo que coexiste em não ter nada e possuir tudo, em ser desconhecido, mas bem conhecidos. Na era que nós vivemos digital, né? Todo mundo quer ser bem conhecido. O que mais tem essa... Antes eram poucas pessoas, né? Os popstar, ou enfim... Hoje está super pulverizado, né? Hoje está cheio de estrelas menores brilhando em muitos lugares, né? Quando você tem o brilho do Senhor, você não quer ser uma estrela, né? Mas você quer seguir a estrela. E essa é a realidade. E eu leio isso e me sinto assim, tão feliz. Porque assim, muitas coisas nos entristecem. O fardo do encargo pode te entristecer, mas sempre você tá alegre. Situações que você sabe que é espinho na carne. E vamos voltar para Paulo, né? Que o Senhor falou, minha graça te basta. Havia um espinho na carne, irmão. Havia alguma coisa que o incomodava. Espinho na carne. Bota um espinho na tua carne aí, que fica o dia inteiro só vivendo a tua vida. Ok, vai ter alguma coisinha ali que tá incomodando, né? Mas isso não muda a nossa alegria. Isso não muda o amor, isso não muda nada. Senhor, talvez isso me faz lembrar o tempo todo
que eu sou fraco e que Ele é forte. O Senhor fala em 1 Coríntios 1 que Paulo, né, declara, o Senhor fala através de Paulo que Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Ele pega as coisas que não são e faz ser, irmãos, como a grandeza de Deus é infinita. Como isso é maravilhoso, o que mais eu preciso, o que eu quero, né? Qual é o que eu desejo, não tem alguma coisa que eu possa querer que não esse Senhor, ter essa intimidade com o Senhor, sabe? Comer no melhor restaurante, conhecer pessoas incríveis. Irmão, tudo isso é tão vazio. Ter um emprego maravilhoso, dos sonhos. Ai, que sonho, sabe? Sonhar os sonhos de Deus é outra coisa. Sonhar os sonhos do Senhor vai muito distante disso. Não é você querer cumprir uma doutrina, uma burocracia, fazer da aliança uma burocracia para alcançar um objetivo que não tem nada a ver com a aliança. Não, é sobre você se esvaziar pela aliança e que o teu dar é tão melhor do que receber, mas é tão melhor que você desfruta em dar, não em receber. O desfrute está na entrega, o desfrute está na renúncia, o desfrute está no esvaziamento e o descanso está nesse desfrute. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus que nós podemos entregar tudo. Sabe que eu fui para uma conferência uma vez e essa conferência ela foi muito especial. Foi em 2025, eu estava na Estância, eu fui agora em 2026, 2025, não, foi 2024. E exatamente, foi aniversário do Benjamin. Eu fui nessas conferências, né, que tem anuais, nacionais, eu fui 24, 25 e 26, porque eu conheci os irmãos em março de 23. Então foi isso. E aí, 2024, o Ben fez aniversário, os irmãos todos na conferência, o Davi estava de férias, eu estava sozinha com o Benjamin em casa, era aniversário dele, e eu pensei, vou comprar um bolo, né, cantar parabéns para ele aqui, fazer uma oração, porque era tudo que eu tinha em mãos, né, mas eu falei, Senhor, mas eu gostaria de estar na conferência com os irmãos, para mim essa é a celebração da vida. E eu lembro que eu estava com um condomínio lá de casa para pagar, não tinha pago as contas de consumo, nada. E eu pensei assim, mas se eu tivesse dinheiro para pagar um Uber, eu iria. Até tentei com alguns irmãos, sabe? Se alguém ia, pelo menos uns 2 dias, né? Não ficaria a conferência inteira. Alguém que eu pudesse pegar uma carona, mas todos já tinham ido. Não tinha mais essa possibilidade. Irmãos, eu sei que assim, como o Senhor é, eu amo declarar assim, tu és, ponto. Porque Ele é meu sonho, tu és. E aí uma pessoa me liga no domingo à noite falando assim, amanhã é aniversário do Benjamin e eu queria dar um presente pra ele, como eu estou distante e tal, eu vou te mandar um valor pra comprar o bolo. E mais um valor pra pagar o Uber, pra ir até o centro, comprar o bolo e quem sabe passear com ele no shopping. Enfim, a pessoa mandou um valor que era exatamente o tanto que eu ia gastar até São Roque. Era o valor do Uber, né? E era o valor também, irmão, do meu condomínio. E eu falei, meu Deus, eu tenho dinheiro para pagar o condomínio, ainda ia ter as contas de consumo, mas já tinha o valor do condomínio ali, ou eu poderia ir até a conferência, né? E aí eu pensei assim, com certeza, a oração de ontem era ir para a conferência, eu não orei para pagar o condomínio, eu falei, Senhor, amém, chamei o Uber, ainda tive comunhão com o Senhor e com o motorista do carro, foi maravilhoso, cheguei na conferência, comemos um bolo de aniversário, né, e a gente cantou parabéns, eu bem lembro disso até hoje, ele sempre comenta, ele ama, né, apagar vela de bolo e cortar e fazer aniversário, cantar parabéns e ganhar presente, quem não, né, irmãos? E aí, eu lembro que eu tava assim, eu fui só com dinheiro mesmo, né, do Uber. E eu pensei, a volta é a volta, né? Depois a gente dá um jeito na volta. E aí, com certeza, teriam mais carros para voltar. Mas o que eu quero falar é que, pontualmente, aquela noite, Deus proveu um hotel, um lugar pra gente ficar de uma forma, assim, muito soberana. E a pessoa que pagou o hotel, eu ainda falei que eu ia acertar esse valor, né? Mas assim que eu tivesse, claro. Porque o hotel era mais o valor, igual ao valor do Uber. De repente, irmãos, no último dia, na terça-feira, ia até a última reunião. E eu tava feliz, né? Porque eu fiquei ali, desfrutei, recebi do Senhor. Tava feliz.
Ponto. Deu. Vem uma irmã e fala assim: irmã, eu não ia vir hoje porque eu ia ter plantão médico, mas o senhor me trouxe aqui. Eu vou ter que sair mais cedo dessa reunião porque eu preciso voltar para o plantão. Mas eu vim trazer algo que o senhor me pediu. Isso não tem a ver comigo. Ela falou assim: isso não é nada meu. Isso é da parte do Senhor. E me deu um envelope e foi embora. Irmãos, quando eu abri o envelope, tinha o valor para devolver o que foi pago de hotel. Tinha o valor para eu pagar meu condomínio inteiro e minhas contas de consumo. E o valor para eu voltar para casa. E eu fiquei assim: Senhor, olha isso, irmãos, a nossa prioridade tem que ser o Senhor. Isso tem que arder no nosso espírito, sabe? Tem que transbordar no nosso coração. E aí, na hora que eu fui compartilhar, eu fui muito tocada por uma mensagem que falava assim, que nós não temos nada, que nós não somos nada. E que o Senhor nos coloca em situações, aliás, isso os irmãos falam sempre, né? Em situações de restrição para o Senhor expandir em nós, né? E eu falei isso e usei esse texto exatamente aqui. Comecei exatamente o que nós lemos aqui. Como desconhecidos, mas bem conhecidos. Eu comecei a ler a partir disso. Porque eu pensei, eu sou uma desconhecida aqui. Mas o Senhor bem me conhece. Quem tem que me conhecer, me conhece. É Ele que supre. E eu falei, por fim, não tendo nada, mas possuindo tudo. Ai, como eu queria ter falado ali, irmãos, estou voltando para casa aqui com muita alegria. Não pelo dinheiro, né, irmãos? Dinheiro não, mas porque é o Senhor. Deixa eu arrumar aqui o celular. Glória a Deus. Mas porque é o Senhor que supre, é o Senhor que faz, é Ele. É Ele. Tudo é Ele. Glória a Deus. E eu quero te recomendar, irmãos, a buscar o Senhor enquanto se pode achar. E trabalho é uma bênção. Eu amo trabalhar. Eu tenho que até cuidar com isso, porque eu gosto muito de trabalhar. Mas o Senhor tem me arrancado, assim, de várias coisas para ter momentos com Ele, descansar nele, buscá-lo, ler a palavra. É o Senhor. Esse é o tempo do Senhor. E então aqui ele fala assim, O Homem Espiritual é um livro muito legal. Eu soube que foi, talvez, não sei, são 3 livros, né? Volume 1, 2 e 3. Que foi o próprio, aqui diz, O Homem Espiritual, contudo, é o único livro que o Watchman Nee escreveu do próprio punho, numa época em que enfrentava uma grande enfermidade. Aqui ele fala as características do homem espiritual, como o Espírito Santo habita em nós, o que é a obra espiritual, constituição do Espírito, o princípio da mente no auxílio do Espírito, auxiliando o Espírito, o crente e a emoção, como viver uma vida de fé. Glória a Deus. Grandes verdades aqui. Quero compartilhar só um trecho que fala assim, que somos apenas vasos vazios, porque hoje falamos de Paulo, vaso escolhido, né? Se Deus, aqui fala assim, se tivermos a determinação de dar vida ao espírito de um homem, e não de ajudar sua mente a entender, nem de despertar suas emoções, nem de levar sua vontade a decidir, saberemos instantaneamente que, se o Espírito Santo não nos usar, nossa obra será absolutamente vã. Os quais, aqui fala em João 1,13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Se Deus não os gerar, como poderemos gerá-los? Nós agora sabemos que todas as obras devem ser feitas por Deus. Somos apenas vasos vazios, escolhidos, mas vazios. Não há nada em nós que possa gerá-los. Neles mesmos também não há nada capaz de gerá-los. É Deus quem derrama sua vida sobre eles por meio do nosso espírito. Portanto, o serviço cristão é uma obra realizada por Deus. Qualquer obra que não é feita por Ele não pode ser considerada de Deus. Devemos suplicar a Deus que nos revele a natureza e a grandeza da sua obra. Se entendermos o quanto essa obra exige do grande poder divino, ficaremos envergonhados de nossas ideias e humilhados pela nossa autoconfiança. Irmãos, como eu vivi isso, meu Deus. Veremos que todos os nossos esforços não passam de obras mortas. Às vezes Deus usa de uma misericórdia, o Senhor usou de uma misericórdia toda especial comigo, isso é fato. E abençoa os nossos esforços além do que é devido. Ainda assim, devemos nos abster de interpretar isso como sendo um sinal verde para prosseguirmos.
Tudo aquilo que nós mesmos realizamos é destituído de valor, além de ser perigoso. Devemos reconhecer que a obra de Deus não é fruto de uma atmosfera carregada, nem de um ambiente atrativo, nem de um pensamento romântico, nem de uma imaginação poética, de uma visão idealista, de uma sugestão racional, e nem de um sentimento ardoroso, nem de uma vontade despertada. Tudo isso seria adequado se o serviço cristão fosse apenas um sonho e não uma realidade. Esse esforço, porém, visa a regenerar o espírito do homem e dar-lhe vida ressurreta. E essa tarefa só pode ser realizada pelo próprio Deus, através do poder que ressuscitou Senhor Jesus entre os mortos. Vemos então que se não comunicarmos a vida de Deus aos homens, o nosso trabalho não merece louvor no céu. Tudo aquilo que não tem origem no homem interior, onde habita o Espírito de Deus, é incapaz de comunicar vida, pouco importando se trata de algo compatível com a razão e o sentimento ou não. Uma falsa capacitação espiritual talvez produza resultados bem parecidos, mas jamais pode conceder uma vida autêntica ao espírito morto de um homem. Consegue realizar qualquer coisa menos o único e verdadeiro objetivo do serviço cristão. Aqui ele fala, se nosso propósito é realmente levar vida aos homens, o poder que empregamos tem de ser de Deus. No caso de nos valermos do poder da alma, o fracasso será inevitável, pois esta, embora viva em si mesma, não pode vivificar os outros, pois o Espírito é que vivifica. Observemos também que o último Adão, o Senhor Jesus, porém é Espírito vivificante, assim como o Senhor Jesus derramou a sua alma na morte, todos aqueles que servem de canal para a vida dele ser transmitida a outros, devem também entregar sua vida natural à morte. Assim poderão trabalhar com a vida do Espírito para a regeneração dos outros. Por mais atraente que seja a vida de alma, ela não possui força reprodutora. É impossível depender do poder natural como força propulsora para a realização do trabalho espiritual. A velha criatura jamais pode servir de fonte para a nova. Na verdade, não pode servir nem de auxílio para ela. Se trabalharmos pela revelação do Espírito Santo e na sua força, nossos ouvintes serão convencidos e seus espíritos serão avivados por Deus. Aleluia, irmãos. É tão rico assim. Meu Deus. Quem desconhece esse fato vai achar que está obtendo sucesso espiritual, pois está atraindo muita gente para a reunião. Já aquele que tem discernimento percebe que não existe vida no espírito dessas pessoas. O efeito desse esforço na esfera da religião é semelhante ao do ópio ou do álcool no corpo. O homem precisa de vida, não de ideias e nem de entusiasmo. Senhor Jesus, irmão, poderia ler muito mais. Senhor Jesus, que as palavras do Senhor em nós, oh meu Deus, sejam espírito e vida, né? É tão forte isso, porque o homem não precisa mesmo nem de ideias, nem de entusiasmo, que são as reuniões denominacionais. São quase reuniões de coach, né? As pessoas estão se reunindo para falar quem deu certo, a estratégia que usou, o que entregou de oferta. Reuniões de... E é como o irmão fala aqui, como se fosse ópio, droga, álcool. Senhor Jesus. Entorpecimento da alma. O Senhor quer atravessar isso, irmãos. Glória a Deus, somos hebreus atravessadores desse oceano almático, porque os almáticos são os piores na vida da igreja, porque os almáticos querem uma validação para si mesmo. O Senhor quer atravessar isso. E não é que você não sente mais, né? Que você tem mais, que a alma fica assim, passiva. Não, não é isso. É que a alma agora ela se submete ao espírito. E ela vai governar o corpo porque ela está submetida ao espírito. Então precisamos, até eu li algo sobre isso, irmãos, eu não separei aqui para ler hoje, como é muito conteúdo, é muita coisa. São 300 e poucas páginas, né? Uma letra que não é tão grande, mas assim, é maravilhoso. E ele fala também sobre isso. Né, sobre nós entendemos que não é a alma que fica passiva, inerte. Não, a alma ela se submete, ela não tem mais vida própria, ela vive pela vida do Espírito. E é assim que temos que viver. Glória a Deus, é o Espírito que é prevalecente. E que sejamos assim, possamos ser encontrados assim.
em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quero encerrar esse tempo orando com os irmãos. Daqui a pouco nós teremos um louvor para você desfrutar também e para que traga confirmação daquilo que você ouviu até agora. Né? Se você pegou pela metade, volta para o início, ouça tudo. Não tire conclusões precipitadas das coisas. Sabe, a gente fica assim muito, isso eu concordo, isso eu não concordo. A nossa alma demandante é assim, mas o espírito vivificado, ele absorve o que é bom. Ele não tem uma coisa para dizer isso aqui é, isso aqui não é. Isso aqui achei bom, isso aqui não achei. Não, ele não fica selecionando o que ele acha bom ou não. Ele absorve somente o que é vida. Então, entende? Não é uma escolha do certo e do errado. É uma disposição, uma decisão pela vida. Então, o que é vida fica e permanece. E glória a Deus. O nosso esforço é inútil. Amém? O Salmo 127 fala isso. É que se o Senhor não edificar a casa, quem trabalha nela trabalha de forma vã. Se o Senhor não guardar a cidade, o sentinela também está fazendo um trabalho vão. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Porque aos seus amados, o Senhor dá até enquanto dorme. Aqui, esse salmo, ele é tão forte porque o Senhor fala que não é sobre um esforço humano, é sobre reconhecer a fonte e sobre depender dele. Ele fala que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. São flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vai ter juízo, irmãos, mas temos flechas, temos a continuidade. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Queremos, Senhor, te glorificar nesse dia, nessa quinta-feira, Senhor, de espelhamento harmonizante, harmonia, concordância. Senhor Jesus, queremos concordar com tudo que é celestial, com tudo que tem origem em Ti, Senhor Jesus. Dá-nos harmonia, Senhor. Dá-nos concordância, Senhor. Dá-nos, Senhor, que sejamos reflexo da Tua glória. Queremos refletir o que estamos vendo e queremos somente ver o Senhor. Senhor Jesus, que tenhamos em Ti, Senhor, como nossa única fonte e força propulsora. Queremos avançar, Senhor, queremos que a Tua palavra avance em todos os lugares. Senhor, somos tão pequenos, somos como o pó da terra, mas o Senhor faz de nós pedras vivas. Aquilo que é tão fragmentado, o Senhor faz de nós um corpo ajustado. Senhor Jesus, Te amamos. Obrigada por essa manhã que podemos consagrar esse dia todo ao Senhor e declarar nesse bom dia hoje, que hoje é o dia que o Senhor nos deu. É o nosso dia que vai ser bom. É o nosso bom dia, é o nosso Deus dia. Aleluia, porque Deus aqui é bom. Senhor Jesus, não estamos num tempo cronológico. Estamos, Senhor, vivendo o Teu ciclo nessa trajetória que o Senhor nos deu. Consagramos tudo a Ti, Senhor, e que essa transmissão chegue aonde o Senhor deseja. Alcance os ouvidos de quem quer ouvir, Senhor, de quem tem espírito. Senhor Jesus, que a Tua palavra eterna prevaleça em nossos corações, Senhor. Nos nossos lábios, Senhor, prevaleça vida e espírito. Senhor Jesus, nós Te amamos, que tudo em nós coopere para o testemunho, que tudo em nós coopere para a Tua volta. Senhor, desejamos a Tua volta. Senhor Jesus, salva os Teus, atrai os Teus filhos, Senhor. Senhor, aqueles que o Senhor já escolheu, Senhor, separa-os, Senhor. Manifesta a Tua luz que traz separação das trevas. Senhor Jesus, manifesta a luz que arranca os véus e nos faz enxergar, Senhor, o que precisamos enxergar como Paulo enxergou. Senhor Jesus, Te amamos, Senhor. Como é bom declarar o nosso amor por Ti. Nessa manhã declaramos que nós Te amamos, Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Me alegro, amo falar da palavra de Deus. Às vezes eu gravo com sono, gravo cansada, gravo com o olho só aberto.
Não importa, a nossa condição natural é muito limitada, mas o Espírito está pronto. Glória a Deus, o Espírito é vivo, está vivificado. E se tem uma coisa que eu de fato amo na vida, é a palavra de Deus, é a comunhão com o Espírito, é ser esse vaso escolhido, né? Vazio, para que o Senhor possa encher, é poder me esvaziar para ter coisas novas e que nós possamos nos esvaziar sempre para sempre viver coisas novas do Senhor. O novo é sempre melhor, né? O novo dia, novas oportunidades. Não fique apegado ao que passou, não fique apegado às coisas que saíram da tua reta, da tua rota. Amém? Opa, vem aqui. Vem dar um bom dia hoje para os irmãos aqui, ó. Você não comprou pão. Você não comprou. Não comprei pão? Mas eu tô entregando pão aqui. Vamos lá comprar pão. Vem cá. Fala assim, ó. Deus dia hoje. Fala Deus. Deus dia hoje, que é bom dia hoje. Shalom. Shalom. Amém. Jesus, meu primeiro amor, capturaste o meu coração, beleza incomparável tens, desejável, formoso és, desde quando ouvi tua voz, sussurrando em meu coração. Nada terrenal me encanta mais, tudo em mim tão vão se tornou. Quem tão doce neste universo é, quem tão digno, doce, formoso a mim, digno és de tudo o meu amor. Como amo a ti, meu Jesus, não me enganam mais minhas emoções, nem ao ego entregue jamais serei. És meu único e melhor amor, amo a ti com todo o meu ser. Oh Jesus, meu primeiro amor, amolece o meu coração. Por amor, feliz servo teu serei, contigo em teu querer. Tão rebelde é meu coração, mas escolhe o caminho teu. Tudo que anelo é só teu querer, paz encontro só em teu amor. Quem tão doce neste universo é, quem tão digno, doce, formoso a mim, digno és de todo o meu amor. Como amo a ti, meu Jesus, não me enganam mais minhas emoções, nem ao ego entregue jamais serei. És meu único e melhor amor, amo a ti com